Queridos amigos em todo o Brasil, é um prazer imenso estarmos juntos, iniciando esse curso de processo penal, temas essenciais com 44 horas. Ao longo do curso vamos trabalhar aqueles temas mais importantes que formam a estrutura, a base do processo penal. Então, com a nossa experiência em concurso público, trabalhando sempre com foco em provas das bancas examinadoras mais difíceis do Brasil, o que a gente fez? Resolveu trabalhar nesse curso dentro daquilo que é mais cobrado em concurso público, dentro daqueles temas que são os temas que as bancas gostam, que as bancas querem saber se o candidato tem conhecimento. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. E dentro de cada tema, aqueles tópicos mais polêmicos, tópicos que são trabalhados pela jurisprudência, tópicos que são debatidos pela doutrina, é o que vamos ver ao longo desse curso, com 44 horas previstas no nosso regulamento. E eu digo previstas porque o nosso conteúdo, embora não seja um conteúdo que abrange 100% do processo penal brasileiro, e nem é esse o nosso objetivo, se assim fosse, a gente teria que ter um curso com mais de 100 horas para poder abordar todos os temas relacionados ao processo penal, e a gente aqui vai trabalhar com aqueles temas que são os mais relevantes. Então, num primeiro momento, fizemos a previsão de termos 44 horas de aula para a abordagem desses temas. Vinícius, e se em 44 horas não terminarmos o conteúdo programático previsto no regulamento? Se não terminarmos em 44 horas, vamos avançar e termos mais horas. Então você vai receber de bônus mais horas de aulas até que a gente possa terminar todo o conteúdo que está previsto no regulamento. E claro, num primeiro momento você verificou que existe no regulamento uma data em relação à qual você pode assistir esses vídeos. Então, para essa primeira turma, a gente previu 2 de fevereiro e abrindo uma segunda turma, vamos ver posteriormente até quando isso vai se estender, mas para essa primeira turma temos uma previsão inicial até o dia 2 de fevereiro e você pode assistir cada aula quantas vezes você quiser. A gente vai manter uma frequência de compartilhamento de 2 aulas por semana. Você sabe que cada aula terá 2 horas de duração, então significa que nós vamos ter 4 horas por semana compartilhadas para que você possa assistir quantas vezes você quiser cada uma delas. Então, nossos dias de compartilhamento serão os dias de segunda e quarta-feira, ou desculpe, isso, exatamente, segunda e quarta-feira, é isso que está previsto lá no regulamento. Então, toda segunda e quarta à noite vamos fazer esse compartilhamento, o vídeo vai ficar lá para você, quando você quiser, pode assistir as aulas quantas vezes você quiser nessa primeira turma até o dia 2 de fevereiro de 2017. Agora, em relação a algumas dicas para que a gente possa estudar o processo penal, eu quero falar sobre bibliografia, sobre leitura de informativos, o quanto é importante estar por dentro dos informativos do STF e do STJ, como estudar a lei seca. Será que você deve pegar simplesmente a lei, colocar em cima da mesa e sair lendo a lei como um doido? Ou será que existem métodos que são mais eficazes para que você entenda, para que você absorva o conteúdo da lei seca? Então a gente vai também comentar sobre isso ainda nesse primeiro bloco. Então, uma bibliografia para que você estude o processo penal, eu vou colocar aqui alguns livros que são de conhecimento geral, de quem já estuda para concurso. Vou falar de características de cada um deles, para que você saiba como você vai encarar a leitura daquele livro, com qual propósito aquele autor escreve. Tudo isso a gente vai comentar aqui. Então veja que em relação à bibliografia, para que você estude o processo penal com foco em concurso público, o livro que mais indicamos para os nossos alunos é o livro do Nestor Távora, editora Juspodium. Esse livro é um livro excelente para o estudo para concurso público. Editora Juspodium,
professor Nestor Távora, que além de ser um professor excepcional, tem também um ótimo livro de processo penal, um livro completíssimo, em que ele aborda a doutrina de forma aprofundada, aborda a jurisprudência, tem resolução de questões para o candidato resolver. Então esse é um livro de excepcional conteúdo, é um livro muito recomendado. Ultimamente, a gente tem tido nos concursos públicos a cobrança de várias expressões estranhas, a cobrança de muito conteúdo aprofundado, de maneira que cada manual, cada curso de processo penal, a cada ano, tem aumentado o número de páginas. Então hoje, esse livro do Nestor Távora já ultrapassa mais de 1000 páginas. Eu tenho esse livro aqui, estou até olhando para ele aqui na estante. É um livro muito, muito grande, mas que durante a sua preparação vale a pena você aos pouquinhos ir lendo esse livro do Nestor, principalmente se o concurso que você almeja tem um enfoque em penal e em processo penal. Então, Nestor Távora é um livro excelente, é o livro mais vendido do mercado hoje, voltado para concurso público. Agora, não é o único livro que vai te dar uma excelente preparação. Existem outros livros ainda, outras obras, nas quais você pode confiar plenamente e que vão te dar uma excelente base do processo penal. Um outro livro que eu recomendo muito é o livro do professor Norberto Avena. Então, Norberto Avena, editora Método, é um livro excelente de processo penal. É um livro chamado Processo Penal Esquematizado. Estou olhando para ele aqui agora, você encontra nas livrarias jurídicas do Brasil, livrarias espalhadas Brasil afora, ou nas grandes livrarias, Saraiva, Leitura, Cultura, você encontra o livro do professor Norberto Avena, que é um excelente livro de processo penal. E esse livro de Norberto Avena, ele tem uma peculiaridade. Ele é um livro esquematizado. Então, para quem gosta de mapas mentais, para quem gosta de quadros comparativos, para quem gosta de ler livro colorido, tem gente que memoriza melhor com cores. Esse livro é um livro que te ajuda muito, porque ele é um livro que o próprio título já diz, é um livro esquematizado, é um livro muito didático. Então, comprando o livro de Norberto Avena, você estará fazendo uma excelente preparação para concurso público. É outro livro que eu recomendo muito que você adquira no estudo para concurso público. Um terceiro livro voltado para concurso é o livro do professor Renato Brasileiro. Renato Brasileiro, professor renomado de processo penal, dos melhores. Ele também escreve pela editora Juspodium. Então, Renato Brasileiro tem um livro também excelente, muito completo. Então, muitas coisas que você não encontra em outros manuais, você encontra no livro do Renato Brasileiro com um nível de profundidade excelente. E até para quem faz mestrado, para quem está escrevendo tese de mestrado, projeto final de graduação, o livro do Renato é um livro de excepcional qualidade que eu recomendo demais, da editora Juspodium. Então, comprando esse livro, você estará muito, muito bem preparado. É um livro muito grande, assim como é o livro do professor Nestor Távora. Mas veja, a vida está difícil para todo mundo. Então, se você realmente quer saber detalhes, quer o aprofundamento necessário e tem tempo para estudar, eu recomendo a leitura do livro de processo penal do professor Renato Brasileiro. Vinícius, eu não tenho muito tempo para estudar, eu posso ler sinopse? Veja, muitos alunos perguntam sobre a leitura de sinopse. Na minha preparação, na época que eu estudei para concurso público, eu nunca fui fã de sinopse. Na verdade, eu nunca li qualquer sinopse durante a minha preparação para concurso público. Eu gostava de ler doutrina e gostava de ler bons cadernos. E o nosso compromisso ao longo desse curso é de que você faça um excelente caderno para você estudar para concurso público. Esse é o nosso compromisso. Então, nas nossas aulas presenciais aqui em Brasília, nosso índice de acerto de questões de prova, de previsão de questões é altíssimo. Então eu tenho absoluta certeza que ao final dessas 44 horas você vai ter no seu caderno um conteúdo que vai ser suficiente para você ter um excelente desempenho nas provas de processo penal.
A nossa abordagem, todavia, não é uma abordagem de 100% do conteúdo. Então, é importante que você complemente com a boa doutrina. Se você tem tempo para estudar, está dedicando a sua vida para os estudos, eu recomendo a leitura do livro do Renato Brasileiro. Pegue um pouquinho a cada dia. A preparação para concurso realmente é uma preparação longa. Agora, se você ler um bom livro, você vai ter uma ótima base para estudar para concurso. Tem gente que gosta de sinopse. Pessoalmente, eu recomendo sinopse para revisão. Eu não acho que hoje, para os concursos mais difíceis, o conteúdo de sinopse seja um conteúdo que consiga responder a todas as questões que têm sido cobradas, principalmente em segunda fase de concurso público. Então, eu sou muito receoso. Agora, não estou dizendo que eu sou contra. Eu acho sinopse muito bom para se fazer uma revisão ou para quem não tem noção nenhuma, que quer pelo menos pegar ali os conceitos básicos, pegar uma base para depois aprofundar numa doutrina mais pesada, eu acho válido. Então, tem várias sinopses muito boas aí para revisão, sinopse da Juspodium, sinopse da própria Saraiva, enfim, são ótimas editoras que estão publicando boas sinopses que, mais uma vez, não atendem a tudo aquilo que os concursos têm pedido, notadamente em segunda fase, principalmente quando há questões cobrando expressões estranhas, por exemplo, que as sinopses não costumam abordar. Mas para uma revisão ou para aquela pessoa que não sabe nada e que é apenas no primeiro momento pegar uma base, considero válido o estudo de sinopse. Vinícius, tem mais algum livro, além desses, que você recomende para o estudo para concurso público? Mais um livro que eu recomendo é o livro do professor Aury Lopes Júnior. Aury Lopes Júnior, que escreve pela editora Lumen Iuris. Então, Lumen Iuris é a editora que publica o livro do Aury Lopes Júnior, Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, que também é um livro grande. Qual é a peculiaridade do livro do Aury? Aury Lopes Júnior é um dos maiores críticos do processo penal brasileiro hoje. E ele é um autor caracterizado por ser bastante garantista. Ele é um autor garantista, ele é advogado criminalista e seus entendimentos são muito favoráveis ao acusado. Então, ele trabalha muito com conceitos relativos aos princípios constitucionais, ele trabalha demais com os tratados internacionais, com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Enfim, o livro dele é carregado de críticas ao processo penal brasileiro. De maneira que esse livro do Aury Lopes Júnior é um livro que eu pessoalmente gosto demais, é um livro que, para a Defensoria Pública, é um livro excelente. Posso dizer, inclusive, que a minha aprovação como defensor público eu devo a Aury Lopes Júnior por causa de um livro especificamente que eu li dele, que não foi o manual. Na época que eu fiz concurso, inclusive, não tinha ainda o manual, esse livro que eu estou indicando para vocês do Aury Lopes Júnior. Ele já tinha publicado um livro chamado Introdução Crítica ao Processo Penal, que foi um livro que marcou a minha preparação para concurso e hoje eu sou defensor público graças a esse livro Introdução Crítica ao Processo Penal, porque algumas coisas que eu escrevi na segunda fase da Defensoria Pública do Distrito Federal foram extraídas desse livro, da leitura que eu fiz desse livro Introdução Crítica ao Processo Penal. Então é um livro que eu recomendo. Agora, o manual do Aury, ele já traz todo esse conteúdo que ele escreve na Introdução Crítica ao Processo Penal. Aqui é um livro completo, um livro em que ele aborda de forma aprofundada e sempre com um enfoque bastante garantista toda a discussão acerca dos principais temas do processo penal brasileiro. Aury Lopes Júnior, excelente livro de processo penal para você adquirir. Então, eu fiz a recomendação de 4 livros que eu considero excelentes. Adquirindo qualquer deles, ou se você já tiver qualquer deles atualizado, tome muito cuidado. O processo penal tem mudado muito nos últimos anos, então não pegue livros muito velhos. Mesmo se você pegar um livro de 2015, veja se com quais leis o seu livro está atualizado. Isso é importante. Então,
Em 2016 a gente já teve alterações no CPP, já mudou a questão da prisão domiciliar. Então, mesmo se você tiver um livro de 2016, observe se no seu livro já tem as alterações ocorridas em abril de 2016 sobre prisão domiciliar. Se você comprou antes de abril, com certeza não vai ter, óbvio que não. Mas se você comprou depois, veja que se já tem uma nova edição inserindo essas alterações sobre prisão domiciliar, que são muito importantes. Então a gente tem aí 4 livros que eu recomendo demais para que você se prepare para o concurso dos seus sonhos, para alcançar o cargo dos seus sonhos, mas não basta ler doutrina, não basta ler uma boa doutrina. Então é muito mais do que isso. É importante ainda que você acompanhe de forma obcecada os informativos do STF e do STJ. Sem leitura de informativo do STF e do STJ, não há preparação para concurso público de alto nível. A leitura tem que ser diária e obcecada dos informativos do STF e do STJ. Vinícius, qual tem sido a porcentagem de questões de jurisprudência cobradas em prova em primeira fase de concurso público? Pois eu digo para você que em alguns certames essa porcentagem tem até chegado a superar 70%. Então a gente tem muitas vezes de cada 10 questões, 7 com enfoque na jurisprudência. O CESP, então, em prova de juiz federal, nas provas de Defensoria da União, até Defensoria dos Estados, quando eventualmente o CESP organiza, são provas em que a jurisprudência é nitidamente o foco do examinador, aquilo que ele quer saber se o candidato tem conhecimento. Então, leitura obcecada dos informativos do STF e do STJ. Digo, inclusive, que hoje grande parte do conteúdo dos informativos do STF dizem respeito à matéria criminal. Processo penal tem sido abordado de uma forma veemente, enfática, pelos tribunais superiores, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então estude muito os informativos do STF e do STJ. Vinícius, como eu posso começar essa leitura dos informativos do STF e do STJ? Então você pode começar essa leitura pegando informativos de um ano para cá, mas também já começando a ler os informativos atuais desta semana. Então, na semana que você está assistindo a esse vídeo, se você não começou a leitura, veja já quais foram os informativos publicados no STF e no STJ para você já iniciar essa leitura. E pegue informativos também já de um ano para cá e comece a ler para você estar por dentro aí não só do processo penal não, mas das outras disciplinas também, porque a cobrança de jurisprudência é geral em relação a outras disciplinas também. Nós temos no nosso site um livro que nós mandamos pelo correio e que os alunos adoram, que é a compilação de jurisprudência 3 em 1, jurisprudência em matéria criminal, em que a gente compilou os principais julgados divididos por assunto no STF e no STJ e fizemos um livro da editora Penal em Foco. Então no nosso site www.penalemfoco.com.br você encontra lá um livro de jurisprudência que já vai te deixar antenado com os últimos julgados dos últimos anos, inclusive atualizado até 2016. Então lá a gente dividiu tudo por assunto, tudo bonitinho, fizemos uma organização, inclusive com alguns julgados que não foram publicados em informativos, que não tivemos no informativo do Tribunal Superior aquele julgado, mas julgados que caem em prova. Então isso tem sido também impressionante, de acordo com o que vem caindo em prova de concurso, porque muitas vezes a banca examinadora tem cobrado do candidato conhecimento de jurisprudência em julgados que eventualmente sequer houve publicação no informativo do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. Então teve publicação no Diário Oficial, no Diário da Justiça, mas não teve publicação no informativo. Você sabe que informativo ele não tem esse valor de publicação oficial. Ele é apenas um informativo daquilo que os tribunais estão julgando, mas selecionam apenas alguns julgados, poucos julgados, para colocar no informativo. Muitos outros julgados
que são publicados no Diário Oficial, no Diário da Justiça, não estão no informativo, mas são cobrados em concurso público e nos nossos livros, lá da editora Penal em Foco, no nosso site, fizemos também uma compilação desses julgados. Então, leitura obcecada. Vinícius, qual a frequência que eu tenho que ler informativo do STF e do STJ? Todos os dias. Todos os dias. Se você tem muito tempo para estudar, pegue aí 1 hora do seu dia para ler informativo. Pegue meia hora para ler informativo do STF, meia hora para ler informativo do STJ. Se você tem menos tempo para estudar, pegue então meia hora para ler informativo todo dia. Leia todo dia ou um informativo do STF ou um informativo do STJ se você tem pouco tempo. Agora, leitura do informativo tem que ser diária, tem que ser uma leitura obcecada e diária. É isso que vai fazer a diferença para você passar em concurso. E veja, não só na primeira fase a jurisprudência é importante, também nas provas de segunda fase, prova de magistratura, que o candidato tem que elaborar uma sentença. A banca examinadora normalmente quer a resposta, quer ali o desenvolvimento da fundamentação da sentença de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. E isso você só vai saber lendo os informativos do STF e do STJ. Chegando numa prova oral, é muito comum o examinador, ao fazer uma pergunta para o candidato, pedir que ele responda à luz da jurisprudência do STF e do STJ. Então, jurisprudência acompanha os concursos públicos da primeira fase até a prova oral. Daí a necessidade do candidato ser fera, dominar a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Então a gente tem os informativos do STF e do STJ, leitura diária, leitura obrigatória. Vinícius, como estudar a lei seca? Essa questão do estudo da lei seca, eu até publiquei um vídeo no Facebook, na nossa página Penal em Foco sobre isso, que deu muita polêmica, porque eu dei a minha opinião sobre o estudo da lei seca e algumas pessoas não concordaram. Pode ser que você não concorde com o que eu vou dizer. Eu vou dizer o que eu fiz quando estudei a lei seca, na época em que eu era estudante de concurso público. Eu achava que estudar a lei seca pura e simples era algo muito chato, na minha visão. Pegar o Código Penal, pegar o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, colocar na mesa e simplesmente sair lendo os artigos, para mim era uma coisa excessivamente chata, eu não conseguia fazer isso. A forma que eu encontrava de estudar a lei seca de uma maneira prazerosa era partir da doutrina para a lei seca, no seguinte sentido: lendo o livro, lendo o caderno, a cada vez que o autor, que o professor mencionasse um artigo de lei, eu ia ao livro e então eu ia ao código, ia ao Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil e lia o artigo com atenção, sempre que fosse mencionado ali no livro de doutrina ou no caderno um artigo de lei. Essa leitura atenciosa foi me dando um conhecimento sistemático da lei. E mais, foi ajudando a memorizar os artigos de lei com entendimento, porque eu memorizava sabendo aquilo que os autores diziam acerca daquele artigo. Isso facilita demais a memorização. Então, para mim, não servia estudar a lei seca pura e simplesmente colocando o código em cima da mesa e estudando. Veja que, em relação a algumas leis, por exemplo, você vai estudar uma resolução do Ministério Público do Estado do Paraná, resolução essa que está no edital, hipoteticamente. E aí você está fazendo o concurso lá do MP do Paraná, tem que estudar essa resolução. Óbvio, você não vai encontrar livro sobre essa resolução, você vai ter que estudar a lei seca nesse caso. Ok, quando eu digo a lei seca, isso para essa dica que eu estou dando, Código Penal, Código de Processo Penal, lei seca nesse sentido, de você não pegar os códigos e simplesmente sair lendo, porque não vai te ajudar muito. No processo penal, inclusive, a gente tem um grande problema que é muitos dispositivos que estão no Código de Processo Penal não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Então, muitas vezes o candidato se engana, achando que lendo a lei seca está ali aprendendo,
e está lendo um ou outro dispositivo inconstitucional e que essa inconstitucionalidade pode cair na prova e o candidato ficar enganado com aquilo. Então, cuidado, cuidado. Não recomendo o estudo do processo penal simplesmente com a lei seca. Tem dispositivos que não foram recepcionados. Por exemplo, o artigo 26 do CPP está lá, mas não foi recepcionado pela Constituição. Tá? Então, tem dispositivo que não dá para a gente aplicar de acordo com a nova ordem constitucional. Muito cuidado, portanto. Enfim, leia a doutrina a cada artigo de lei mencionado pelo autor, ou então, se estiver lendo um caderno, a cada artigo de lei mencionado pelo professor, você vai ao código, lê o conteúdo do artigo e com isso seu cérebro vai trabalhando a memorização, vai ter vezes que você vai saber aquilo de cor. Vinícius, e aquele artigo que sempre o autor está mencionando? Eu preciso voltar lá no código e ler de novo? Faça isso, eu recomendo. Se for um artigo que é sempre mencionado, que você acha que já memorizou, se você parar de ler, você vai esquecer. Se o autor mencionou mais uma vez aquele artigo, vá no artigo novamente. Vale a pena você ler de novo. Seu cérebro mais uma vez vai captar aquilo para você memorizar, para fixar e você não esquecer na hora da prova. Inclusive, pega muito bem isso aí para uma prova oral e o examinador fazer uma pergunta e o candidato que memorizou o artigo, ele consegue dizer a literalidade do artigo para o examinador na hora da prova. Isso conquista o examinador, isso demonstra que o candidato é um candidato detalhista, que estudou, que aprofundou o tema e que está preparado para ingressar na instituição. O que mais a gente vai ver sobre essas dicas para concurso público? Muita gente pergunta, Vinícius, quantas horas você estudava por dia? Veja só, eu te digo uma coisa. Na minha época eu tinha um trabalho tranquilo que me permitia estudar muitas horas por dia. Eu era advogado do escritório modelo, do núcleo de prática jurídica de uma faculdade lá no Rio de Janeiro. Isso me permitia estudar muito, porque eu trabalhava somente 2 dias na semana e tinha o resto da semana para estudar. E nos dias que eu tinha para estudar, eu estudava o dia todo. Eu só parava à noite para ir para uma academia, malhação e tal, para poder também oxigenar, né? Ter uma atividade para espairecer, porque, claro, é estressante estudar. Agora, o quanto você puder separar do seu tempo, o quanto a vida te permitir que você separe o seu tempo para estudar, separe, porque vai valer muito a pena. Quando você passar em concurso público, a sua vida vai mudar. Então você vai ter uma vida com muito mais liberdade, eu digo não só em termos financeiros não, mas uma carreira profissional que vai te dar estabilidade, que vai te dar tranquilidade, que vai fazer com que você trabalhe naquilo que você gosta. Pode ser que você hoje odeie o seu trabalho, ou pode ser que seja um trabalho que, apesar de você não odiar, não é aquilo que você quer para a sua vida, a vida inteira. Então, passando no concurso público, você vai ter essa oportunidade de poder ter por toda a sua vida, até se aposentar, um trabalho que vai te dar prazer, um trabalho que não vai ser penoso acordar pela manhã e trabalhar. E, inclusive, alguns cargos públicos permitem que você chegue muitas vezes depois do almoço. O expediente aqui na Defensoria do DF, por exemplo, é de 13 às 19 horas. Então, a gente tem as manhãs livres para poder resolver problemas pessoais, ficar com a família. À tarde tem uma quantidade de trabalho numerosa e não é incomum trazer processos para casa para fazer, mas quando você faz aquilo que você gosta, não se torna algo penoso, não é uma tortura para você. Pelo contrário, muitas vezes é algo prazeroso. Muitas vezes eu estou em casa, tenho que preparar um júri durante um dia inteiro. Acordo de manhã, fico até de noite lendo o processo, vendo detalhes, mas aquilo para mim é algo que me dá prazer. O concurso público te dá essa oportunidade de ter um ótimo salário, ter uma carreira profissional estável e fazer aquilo que você gosta. Quem não quer isso? Estude então o máximo que você puder, vai valer a pena. Você vai alcançar o seu sonho e vai ter isso pelo resto da vida. Mesmo se aposentando, você ainda vai ter um salário integral decorrente do concurso público que você passou décadas atrás. Então olha que legal isso, vale muito a pena, estude
isso vai mudar a sua vida, mudou a minha, vai mudar a sua. Então, é ter disciplina, ter foco e ter o sonho, porque é o sonho que vai mover a sua disciplina. É o sonho que vai fazer com que você todo dia tenha prazer em sentar para estudar, para alcançar aquilo que você quer. Então a gente começa esse nosso curso de processo penal e esperamos que ao longo dessa jornada aí, dessas 44 horas, a gente tenha aí um ótimo diálogo. Fiquem à vontade para mandar as perguntas que vocês quiserem. Muitas vezes no próprio vídeo, você pode colocar lá a pergunta, porque eu estou sempre acessando o YouTube para ver como está a movimentação dos vídeos e tal. Pode mandar no nosso e-mail, que a gente está sempre também acessando. A gente tem um e-mail próprio, que é o e-mail penalemfocoviniciusreis@gmail.com, que é um e-mail próprio para dúvidas. Então, o pessoal que manda dúvida nesse e-mail, eu também estou sempre acessando para poder responder as dúvidas a contento. Então, vamos ter aí ao longo desse curso uma ótima relação professor-aluno, para que você saia, depois dessas 44 horas, antenado com o que há de essencial no processo penal brasileiro. Então, esse é o nosso primeiro bloco. A gente, no bloco seguinte, já começa a entrar no conteúdo, estudando os temas essenciais do processo penal brasileiro. Já já a gente volta no segundo bloco.